Então vamos lá para mais uma parte aqui. Vou continuar compartilhando aqui com vocês. Como começar no atendimento domiciliar. A gente parou aqui nos pontos fortes da modalidade. Peraí, deixa eu compartilhar aqui. Aí. Então, os pontos fortes para a família é porque ela vai estar no conforto do lar dela, né? E os pontos fortes para o profissional é que ele vai ter mais autonomia, né? Então, vai ser bem show, bem show, bem show, tá? E aí, nem tudo são flores, tem os desafios. Tem os desafios da modalidade, que são os deslocamentos, tá bom? Gestão do próprio trabalho, que é você que vai ter que fazer essa gestão. Quando você está numa clínica, você faz gestão de algumas coisas, mas é a clínica que faz a gestão da maioria dos processos de trabalho. Agora, no atendimento domiciliar, é você que tem que fazer, né? Menos que você tenha um funcionário, ou a menos que você trabalhe para uma clínica de home care, já tem alguns processos pré-estabelecidos, mas a maioria é você mesmo, tá? E aí tem a necessidade de uma boa organização clínica e documental. Hoje mesmo eu fui fazer uma avaliação, levei as minhas pastinhas de atendimento, já deixo na casa da pessoa, com tudo. Hoje já deixei o modelo de contrato para ela dar uma olhada, já deixei o termo de livre esclarecido, vários documentos para registrar num prontuário, tá bom? Então você tem que ter essa organização clínica bem, 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 bem bonitinha para o paciente, beleza? Podem ser desafios, mas aqui na comunidade a gente vai sanar todos eles. Então, vocês vão ter muito conteúdo daqui para frente, toda semana, conteúdo novinho aí para você. E o domiciliar hoje é buscado por muitos TOs que querem empreender na saúde, né? Por causa de tudo que eu falei, os pontos fortes. É baixo o investimento, você faz seu horário. Então, tem uma característica muito comum dos terapeutas ocupacionais que gostam de fazer atendimento domiciliar, que é ter mais liberdade de horário, né? Então, tem muito do profissional valorizar um pouco a liberdade, né? E aí é muito bacana. E também depois eu vou falar sobre isso, sobre as características que cada pessoa tem que ter ali para escolher a modalidade que mais faz sentido para ela, né? E aí é muito bacana. Então, o atendimento domiciliar tem essas modalidades, já falei algumas das características, e o terapeuta ocupacional, ele tem algumas crenças, tem algumas crenças, porque realmente parece meio nebuloso, né? É uma modalidade diferente. Então, ele acha que precisa ter muita experiência para começar no domiciliar, às vezes acha que não vai conseguir pacientes, às vezes fica com crenças em relação a quanto cobrar, não sabe quanto cobrar, quanto e como. Acha que precisa ter muita estrutura, muitos recursos, ou não sabe realmente lidar com o paciente e a família em outro ambiente, que não seja um ambiente de clínica, né? Porque realmente é um outro ambiente quando você está na casa do paciente, né? Agora, se você acha que você tem muita experiência para atender, gente, o que você precisa não é experiência para atender. Mesmo que você seja um recém-formado, você tem lá tudo que você já estudou, 5, 4, 5 anos de graduação. Que você precisa de estrutura e orientação, tá bom? Para fazer um bom atendimento, para chegar lá. Estrutura do atendimento, como que você vai fazer tudo bonitinho, é isso que você precisa. Agora, o conhecimento técnico, você já tem, não é bala, tá? Como conseguir pacientes? A gente está falando aqui, né, de conseguir novos clientes, está falando de captação de clientes. Existem várias formas de captar os clientes. Não vou entrar muito nessa porque vai ser o tema da nossa próxima aula, captação de clientes. Mas eu tenho pelo menos cinco modos de captação para você. Serve para o domiciliar e serve até para a clínica, tá bom? Então, vai ser uma aula top. Mas fica achando que vai ficar sem paciente, não, que não vai, gente, não vai. Tem muito paciente por aí. Não sabe quanto cobrar, então é muito interessante
E o bom que você está aqui na comunidade é que vai ter muito conteúdo sobre posicionamento profissional, sobre como que você pode mostrar melhor seu posicionamento do cliente, porque o valor e o preço, eles andam, ó, valor é o quanto aquele paciente percebe que você pode resolver um problema dele. Quanto que você consegue falar para o seu cliente que você consegue resolver um problema dele. E o preço é o valor que você vai cobrar. Então, o preço é o preço mesmo. Então, o valor e o preço tem que andar, ó, lado a lado, tá? Então, aqui, o preço do seu atendimento deve ser equivalente ao valor que você entrega. A paciente gostou tanto que eu levei três, cara, coisas simples, gente. Coisas muito simples mesmo. Eu levei três modelinhos de pasta para ela. Eu levei um rosa, um vermelho e um roxo. E aí ela estava tão séria, tão apreensiva quando eu cheguei. E aí, quando eu falei que ia ser o prontuário, que ia ficar lá, eu falei, dona Fulana, escolhe a sua, qual é a sua cor favorita? Escolhe entre essas daqui. Já, ó, ganhei a paciente ali, vocês acreditam? Ela abriu um sorriso. Ah, eu gosto muito de roxo, fico com a pastinha roxa. Então, são essas, e não precisa ser nada mirabolante, gente. O valor que você entrega no atendimento, além, né, de tudo que você já faz, porque nós mudamos a vida das pessoas, né, com as nossas práticas profissionais, além disso, tem como você agregar muito valor em coisas simples. Tinha uma paciente uma vez que ela estava tomando remédio que deixava a boca dela seca e ela precisava beber muita água. E aí ela falava, vai, mas é porque eu queria água de coco, mas aqui não tem água de coco. Aí eu levei uma água de coco, eu não gostava de água de coco de caixinha, eu acho que tinha alguma coisa assim. E aí eu passei no lugar antes, tomei uma água de coco e levei uma garrafinha d'água do coco para ela. Gente, fidelizei a paciente ali. Então, assim, não são coisas obrigatórias a se fazer, mas o valor que você entrega sempre tem que ser um pouquinho maior ao preço ali, para ter a sua valorização, sabe? E o preço vem de estrutura, tá bom? Deixa eu mostrar um roteiro de venda aqui para vocês, que eu mostrei ontem na aula, e que é um roteiro muito legal mesmo. Ainda bem que eu salvei esse roteiro, porque a paciente usou o negócio de como é que é? Quando você não dá para ver as mensagens no WhatsApp, quando apaga as mensagens. E aí ela usou. Ela mesma perguntou: Ah, eu perdi as mensagens. Eu falei: É, você colocou para pagar automaticamente, mas não tem problema não, eu envio para você de novo. Ela: Ai, obrigada. Deixa eu colocar aqui no documento, aqui no Google Drive mesmo. Ó, olha esse roteiro que eu usei com essa paciente. Essa semana mesmo. Ela me procurou. É uma paciente que veio do Instagram, tá? Em dezembro, eu fiz um. Eu postei que a minha agenda estava aberta, tá? Uma estratégia aí de captação de clientes. Como eu postei que a minha agenda estava aberta, que realmente eu estava sem horário, gente. Então, o que que eu fiz? Criei essa demanda. Quando eu postei que meu atendimento, que a minha agenda estava aberta, eu recebi algumas mensagens. Que um paciente saiu da minha agenda, o outro já entrou. Então tá. Aí ela falou: Oi, Raquel, você atende. Ela já veio logo assim: Raquel, você é TO? Eu falei: Sou TO. Aí ela: Você atende após AVC? Ela já veio assim. Ela estava procurando alguém com especificidade, né? Em AVC. Eu falei: Atendo, tem muitos anos, né? De experiência nesse atendimento, não sei o que lá, porque minha mãe sofreu um AVC. Aí eu falei: Quais são as dificuldades dela hoje? Aí, ela tem dificuldade nisso, pentear o cabelo, né? Membro afetado. Ela falou. E aí eu falei, tá certo. E ela, quanto que você cobra? Aí eu falei, olha, eu vou te passar uma mensagem aqui que eu tô estruturadinho. Ela, não, perfeito.
Aí foi isso aqui, ó, que eu mandei para ela. Uma mensagem só, não mandei, não fiquei mandando várias mensagens, não, mandei um texto corrido. Atendimento de terapia ocupacional domiciliar Raquel Souza, ou você pode colocar o nome da sua empresa aqui. O protocolo de terapia ocupacional TO, pós-AVC, que eu já ia atender ela, foca na reabilitação funcional para máxima independência das atividades de vida diária, AVDs, iniciando com as avaliações nas capacidades motoras, cognitivas e sensoriais. Inclui treino de AVD, adaptação ambiental, uso de hortas e tecnologias assistivas, manejo de espasticidade e orientações ao cuidador para prevenir complicações. Tudo isso que eu falei aqui, eu vou entregar, tá? O meu protocolo de atendimento conta com avaliação inicial, diagnóstico funcional, avaliação domiciliar de segurança, treino de AVDs, reabilitação motora cognitiva, e eu vou explicando o que é. Que às vezes você fala e a pessoa não sabe o que é, né? Tecnologia assistiva, educação ao cuidador paciente. Bom, os valores são, como ela mora aqui pertinho de casa, valores são, caso seja mais de 2 vezes por semana, o valor está aqui. Observação: a quantidade de sessões por semana é sugerida após uma avaliação inicial e é definida após negociar com o cliente. Já deixei aqui, porque ela ia me perguntar, e quantas vezes? E quanto tempo? As pessoas perguntam sempre isso. A duração das sessões vão de 45 minutos a 1 hora, dependendo do paciente, se ele consegue acompanhar o tempo. Pronto. Ela falou, nossa, eu tô tão corrida, vou pensar e te retorno. Eu falei, tá certo. E pensou e retornou, e hoje eu fui lá. Tá bom? Então, veja, foi o processo que aconteceu. Ela podia ter falado, quanto você cobra? Eu falava tal. Qual é o valor que eu entreguei antes de falar o preço? Eu falei tudo que eu ia fazer para ela. Inclusive hoje, quando eu dei a devolutivo do atendimento, eu falei exatamente o que estava escrito lá. Fiz avaliação motora, fiz avaliação tarana, tudo que já estava lá, eu já sabia o que ia acontecer. Ela falou, caramba, você faz tudo isso mesmo. Eu vou entregando tudo que eu faço. Então, o valor já entrega daí, de chegar no horário combinado, de ter a sua postura. Fui com o scrubble lindo que eu comprei também esse mês, azulzão bonito, tá certo? Então, essas questões, gente, são muito importantes mesmo. E caem por terra essas crenças aqui, beleza? Então, vamos voltar lá. E esse é o roteiro de vendas. O que vocês acharam do roteiro, gente? Comenta aqui. O que você acrescentaria? Porque esse aqui também é um roteiro bem básico. Eu não tinha achado o meu roteiro mais completo, mandei esse mesmo. Outra crença do Theo, ele acha que precisa de muita estrutura ou muito recurso. Ou não sabe lidar com o paciente e com a família. Pode ser que sim, gente, porque quando você vai, por exemplo, quando eu fui trabalhar no hospital, nossa senhora, eu falei, nossa, é um outro rolê, outro setor, não sei como funciona e tal, realmente, por ser uma coisa nova. Mas, se você teve contato com seus pacientes do estágio, você sabe lhe manejar o paciente, tá bom? Se você é um recém-formado. E são técnicas. Aqui na comunidade você vai aprender, são técnicas que você vai aprendendo. Não quero saber 100% logo no começo, não. Vai aprendendo. Precisa de ansiedade, não, tá? Beleza? Vamos para os 4 passos para começar no domiciliar? Deixa eu ver se essa aula tá longa. Vamos para a próxima aula. Próxima aula.